No vídeo de hoje nós vamos descobrir se a inteligência artificial é capaz de reproduzir artisticamente um depoimento feito em audiência judicial. Então pega o cafezinho e bora pro vídeo. Salve, salve, vossas excelências! Aqui quem vos fala é João Varengo, seu legal designer de plantão, e no vídeo de hoje nós vamos testar, na verdade, descobrir se é possível utilizar a inteligência artificial para criar representações gráficas de depoimentos feitos em audiência ou coisas relacionadas, na verdade, essa ideia não foi minha, eu vou deixar aparecendo aqui na tela para vocês verem. Foi uma doutora, a doutora Valéria, que deixou esse comentário no vídeo que eu fiz sobre o ChatGPT, sobre como transformar o ChatGPT em um assistente jurídico. Eu vou deixar o cardzinho aparecendo aqui. Caso vocês não tenham visto, dê uma olhada que esse conteúdo ficou bem legal. E ela fez essa pergunta se tinha como utilizar a inteligência artificial para criar essa representação gráfica para facilitar a visualização dela sobre a cena descrita. E eu respondi, vou até utilizar esse vídeo aqui para pedir desculpa para ela, porque na verdade eu dei uma resposta parcialmente correta, porque ela perguntou se tinha como fazer isso. Eu falei que o próprio ChatGPT ele tem essa funcionalidade, que é o DALL-E, eu acho que é assim que se pronuncia, só que essa funcionalidade ela só existe na versão paga do ChatGPT, então eu nunca fiz esse teste. E eu sugeri que ela procurasse sobre o Midjourney, só que o Midjourney ele já não eu falei que tinha a possibilidade de você fazer uma conta gratuita, só que não existe mais essa possibilidade. Hoje em dia, só pagando. O Midjourney, na questão de criação de imagens com inteligência artificial, é a aplicação mais famosa, mas existem outras também que tornam essa tarefa possível, como por exemplo Leonardo.ai, que eu estou aqui na tela com vocês. Ele é gratuito e você tem uma quantidade de créditos por dia para fazer isso, tá? Para fazer a conta é bem simples, é só você vincular sua conta Google. Eu já fiz, e essa aqui é a página inicial do Leonardo.ai. Aqui vocês podem ver que já existem diversas imagens feitas com a inteligência artificial. E como esse processo funciona, cara? Eu vou clicar em uma imagem aqui, qualquer, e aqui vocês vão ver que tem uma descrição. Assim como o ChatGPT, você conversa com a inteligência artificial através de um prompt, e aqui nesse prompt você vai descrever uma determinada cena. E essa pergunta que ela fez eu achei muito interessante, inteligente também e criativa. Eu nunca tinha parado a pensar nessa possibilidade. A gente sabe que existem os peritos que fazem a reconstituição de um crime, por exemplo, e eu acho isso uma coisa bem bacana, cara. Dá pra gente explorar bem isso, só que eu particularmente nunca fiz esse teste, mas eu gosto muito desse assunto sobre inteligência artificial. Já fiz diversos vídeos sobre o ChatGPT aqui no canal. Eu resolvi fazer esse teste. Então, através de um prompt, você vai descrever uma cena ou uma pessoa, e a inteligência artificial ela vai reproduzir artisticamente essa descrição que você passou, tá? Eu, no caso, eu criei uma descrição aleatória. Deixa eu copiar que está aqui na outra tela. Eu fiz isso, só que aqui tem que ser em inglês. Então, se você não sabe inglês, não precisa se desesperar, porque como eu já falei, a gente tem a inteligência artificial para nos ajudar, e nós vamos utilizar aqui no caso o ChatGPT. Como eu falei no vídeo sobre as melhores práticas para advogados, em que eu falei os prós e os contras, não, mas eu diria assim, os cuidados e o que você pode fazer com o ChatGPT para ajudar a sua advocacia. Eu mencionei sobre a possibilidade de fazer traduções. Então vou deixar o cardzinho aparecendo aqui, caso você não tenha esse visto, dá uma olhadinha que ele ficou bem legal também. Então aqui no caso, eu vou pedir para o ChatGPT traduzir a descrição que eu fiz para o inglês. Então deixa eu fazer o prompt aqui, por favor. Bom dia, né? Eu gosto de ser bem educado, manter o decoro com o ChatGPT, porque eu acho que ele funciona melhor. Não sei se eu estou escrevendo certo aqui. Eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu sou meio limitado. Deixa eu copiar aqui o texto, a descrição. Beleza. Vamos ver se ele vai fazer isso para mim aqui. Ele fez aqui. Deixa eu dar uma lida aqui só para ver se está certo. Tá, beleza, tá certinho aqui o que ele fez. Foi uma boa tradução que ele fez. Então, se você não sabe nada de inglês, não precisa se desesperar. Vocês viram como é fácil, é só pedir para ele fazer a tradução
ele faz a tradução e ficou bem perfeitinho aqui o que ele fez, ficou legal. Então vamos voltar agora para o Leonardo.ai. Beleza, a gente voltou aqui nessa página inicial, a gente vai vir em geração de imagens aqui nesse menu do lado esquerdo. E belezinha, vocês podem ver, eu já utilizei eu já fiz alguns testes, né? Que vocês podem ver que foram imagens que eu gerei já tem algum tempo. E aqui funciona da seguinte forma: nesse menu da esquerda, do lado esquerdo aqui na primeira opção, a gente tem o número de imagens que ele vai gerar. Quanto mais imagens a gente pede, mais créditos a gente ganha. Aqui vocês podem ver que a gente tem 150 créditos, a gente ganha 150 créditos diariamente. Então aqui a gente pode botar até 4 no plano gratuito. Se você paga, você pode ir além, tá? Aqui existem outras funcionalidades para, no caso aqui, por exemplo, ajudar na geração de imagens, né? A gente tem aqui o Prompt Magic, que ajuda, ele faz, na verdade, a renderização é mais fiel, digamos assim, né? A inteligência artificial trabalha melhor aqui. É uma funcionalidade paga, cara, salvo engano, mas quando a gente faz a conta, a gente tem algumas tentativas, né? Um número limitado de utilização dessas funcionalidades. Como eu já usei, eu já não tenho mais alguns. Eu marquei aqui, mas não sei nem se vai funcionar. Eu acho que no caso aqui o Prompt Magic ele funciona, só que aí o custo da geração da imagem ele fica maior. E aqui existem outras funcionalidades, as dimensões da imagem que a gente vai gerar, enfim, eu não vou mexer em nada disso aqui, que não me importa. E aqui, isso aqui foi uma coisa que eu tinha feito já alguns meses atrás. Aqui a gente tem no lado direito, aqui embaixo, isso aqui é a área que a gente vai colocar o prompt. Vocês veem que aqui tá aparecendo aqui gerar e tem essa moedinha com 8, então quer dizer, com as configurações que eu botei, vai me custar 6, agora que eu botei aqui para 3 imagens, vai me custar 6 créditos, se eu botar 4, vai me custar 8 créditos. Aqui é onde a gente coloca o prompt. Vamos ver aqui, tem essa funcionalidade aqui embaixo que é adicionar um prompt negativo. Isso é muito útil quando vocês forem criar, por exemplo, se vocês forem criar imagens de pessoas, então que a inteligência artificial ela não é 100%, né, cara? Então às vezes você pede para ele criar, por exemplo, uma pessoa, ele coloca 4 olhos, 4 braços, enfim, como vocês podem ver aqui, eu vou tentar aqui, por exemplo, essa imagem que eu criei aqui. Vocês veem que ficou a anatomia, ela tá bem ruizinha aqui, botou um braço por cima do outro, os dedos ficaram completamente tortos. Então o prompt negativo ele serve para fazer isso, para a gente pedir. Se eu clicar aqui, tá vendo? Apareceu aqui nos testes que eu tinha feito. O prompt negativo que eu não quero que apareça na imagem, eu botei aqui dedos a mais, mutação, anatomia ruim, braços extras, enfim, tem essa possibilidade. Quando a gente coloca, também aumenta o preço o custo, né, da geração de imagem. Aqui seria um modelo que a gente vai utilizar, já vem com alguns modelos básicos, né? Isso aqui, esse Alchemy versão 2 é a versão paga, eu não tenho como utilizá-lo. Eu vou selecionar esse aqui. Eu acho que esse aqui seria o suficiente. Já está selecionado. Tem outras possibilidades aqui também, que aí vai impactar o tipo de imagem gerada, né? Então beleza, chega de churumelas aqui, chega de papo furado, que não é papo furado, né? Mas enfim, eu vou colar aqui o prompt que a gente fez lá e vamos ver o que vai gerar aqui. Demora alguns segundos, né? Mas se a gente fosse fazer isso na mão, ia demorar horas. Então vamos ver aqui rapidinho como é que vai ser isso aqui. Demorou aproximadamente uns 30 segundos para gerar essas imagens aqui. E o resultado não ficou assim 100%. Por quê, cara? Porque, deixa eu clicar aqui para vocês verem. Cria uma imagem, né? Eu não fui muito específico porque eu não quis botar elementos de violência, porque isso poderia gerar um problema, ferir, né, a política deles, enfim, eu não quis botar. O resultado não ficou lá muito bom. Quer dizer, ele criou, né? O que eu queria mesmo era que ele fizesse um homem caído no chão, vestido de terno, com pedaços de garrafas quebradas em torno dele.
e uma pessoa com capuz, um homem alto com capuz preto segurando o objeto brilhante, se afastando num beco escuro. O beco escuro ele fez até uma representação até interessante, mas aqui ele não foi muito fiel com o resultado, como vocês podem ver. Como eu falei, isso aqui de qualquer forma é uma representação artística, então não tem como a gente falar que seria 100% perfeito, né? Então deixa eu tentar mudar aqui, porque quanto mais detalhes a gente der, melhor, tá? Então assim, como eu não dei uma descrição muito detalhada, talvez a criação não foi 100% legal, e também essa cena também não é tão complexa assim, mas deixa eu... Não sei se vai funcionar muito, não. Vou tentar gerar de novo aqui. Eu botei um homem morto caído no chão. Vamos ver se agora vai chegar alguma coisa mais interessante. Então aqui, mais uns 30 segundos, ele gerou uma imagem novamente aqui. E novamente, eu não acho que foi tão fiel assim. Você vê que ele cria umas coisas que não fazem muito sentido às vezes. Isso aqui até que seria próximo, né, digamos assim. Isso aqui seria como se fosse o corpo, né? E o objeto eu não falei o que era. Deixa eu... É bem, para você criar uma imagem aqui, você tem que ser bem preciso no que você está falando, né, cara? Botei segurando uma faca. Então aqui seria até uma imagem boa, né? Porque eu botei agora que ele estava segurando uma faca e a ambientação tá perfeita, tá? Quando eu fiz a descrição imaginando um beco escuro com luminárias, postes, né? Luminárias antigas, eu estava imaginando uma cena realmente parecida com essa. O cara de capuz preto, beleza? Ele só não botou o homem morto aqui porque talvez... Eu acredito que isso seja uma limitação da própria inteligência artificial para que se evite criar imagens de conteúdo impróprio, né, ou inapropriado, até porque a gente sabe que lá fora eles têm uma preocupação muito grande com isso, mais do que aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil existe, mas lá eu acho que eles são mais severos em relação a isso. Mas a ambientação criada aqui ficou muito boa mesmo, tá? Então eu diria que sim, é óbvio que continua sendo assim como eu respondi o comentário da doutora lá, ainda assim é uma representação artística, ou seja, ela é subjetiva. Não quer dizer que como a descrição, se você pegar uma descrição de um depoimento de uma testemunha, por exemplo, e você colocar aqui, você magicamente você vai ter aqui como se fosse uma foto, né, em 3D do que realmente aconteceu. Não tem como ser dessa forma, porque continua sendo uma representação artística e subjetiva. Aqui, como eu falei, o único detalhe que ficou faltando, na verdade, é o corpo do homem caído aqui no chão, que provavelmente não foi gerado por questões de política interna, né, dessa aplicação. Tá? Mas a representação aqui ficou muito boa mesmo. Então, por exemplo, se fosse uma cena que não tem conexão com o crime, poderia ser uma coisa legal. Porque, na verdade, esse tipo de representação, eu esqueci de comentar, isso faz até parte do legal design e do visual law. A gente tem, por exemplo, uma coisa que é muito comum, porque é mais fácil de fazer uma representação gráfica, são em casos de acidentes de trânsito. Se você vai entrar com uma ação, com recurso, alguma coisa, você criar uma representação gráfica de um acidente de trânsito. Por exemplo, nada muito grave, obviamente, né? Mas, por exemplo, explicando por que a pessoa fez aquele contorno, esse tipo de coisa, já é uma técnica utilizada com o visual law e com o legal design, essa representação gráfica, essa utilização de elementos visuais para facilitar, por exemplo, uma petição, um recurso, alguma coisa do tipo. Isso já é utilizado, feito por um artista, por um designer, alguma coisa do tipo. É possível fazer e já é utilizado. Agora, o que eu queria fazer aqui no caso seria essa representação de uma cena, né, para ajudar, porque tem pessoas que às vezes leem ou escutam uma descrição de uma cena, de um fato, alguma coisa, e tem um pouco de dificuldade de interpretar o que aquela pessoa está falando. São pessoas que são um pouco mais visuais, como acredito que seja o caso da doutora, né? Ela queria ver para poder entender melhor aquilo que estava fazendo. Então isso aqui, de certa forma, eu acho que dá uma ajudada sim, cara. Eu acho que fica uma coisa legal, é possível fazer.
Claro que isso aqui não serve como prova, obviamente, nem nada do tipo, mas ajuda você a se ambientar. Talvez o exemplo que eu usei aqui não seja o melhor. E quando você utiliza a versão paga, você tem como selecionar outras. Aqui tá vendo, eu não consigo, mas tem outras funcionalidades que tornam essa reprodução mais fiel, né? Mais fiel assim, mais realista, digamos assim, né? Então seria uma forma. Eu acho que, como eu falei, por uma questão de experiência, de você querer visualizar melhor a cena, eu acho que é um recurso razoavelmente positivo, né? Então, se fosse uma cena um pouco menos complexa, um pouco menos cinematográfica, como eu criei aqui, de repente seria uma coisa legal. Então, por exemplo, se o seu cliente ele está narrando um fato, alguma coisa assim, você pode fazer essa representação, mostra para ele, se ele falar que está legal, que é uma representação fiel ou justa, pelo menos, pode ser até utilizado como forma de ilustrar o que aconteceu, né? Estou dando assim ideias, suposições, eu não estou falando que você tem que fazer isso, mas a gente pode chegar num ponto que isso será possível como uma dramatização, como uma coisa pericial, né? Um estudo pericial, alguma coisa do tipo. Eu acho que fica bacana de se pensar, né? Estou falando de se pensar, não estou falando para você chegar e fazer amanhã. Não é isso, mas é uma ideia legal. Então, e até mesmo em questão de outros... Eu vou fazer aqui um outro teste com vocês. Deixa eu pegar aqui outra descrição. Eu fiz uma descrição de um retrato de uma pessoa. E vamos fazer aqui se o ChatGPT ele vai conseguir... ChatGPT não. Se a inteligência artificial ela vai conseguir fazer essa representação. Agora vamos mudar aqui. Vou fazer como se fosse um retrato falado de uma pessoa. Vamos ver se funciona. Ficou horrível, para falar a verdade. Vamos ver aqui. Vamos selecionar outro modelo aqui. Vou botar esse modelo aqui. Que coisa bizarra isso aqui, mano. Olha só pra isso. Mas enfim, cara. Ficou muito ruim isso aqui. Pô, é tenso, porque os melhores modelos, eles são pagos, né? Então, bem ruimzinho isso. Deixa eu botar isso aqui. Vou botar só 2 imagens, para não comer muito crédito. Cara, ficou muito ruim mesmo. É porque não ficou realista. Mas assim, concluindo aqui, né? Porque na verdade esse aqui era mais um teste. Eu fiz esse vídeo para fazer um teste com vocês e mostrar, né? Eu não fiz isso antes, eu fiz isso em tempo real. Eu fui gravando aqui com vocês para a gente ter uma ideia de como funciona a inteligência artificial gerando imagens, né? Que eu achei muito interessante a pergunta que a doutora fez. Eu fiquei com muita vontade de fazer esse experimento. Eu achei que seria interessante trazer para vocês e mostrar como funciona essa questão da geração de imagens com a inteligência artificial. A conclusão que eu chego, então, por exemplo, isso aqui seria, por exemplo, um retrato falado. Isso não seria uma coisa que um advogado faria, né? Seria mais uma questão da polícia. Então, de repente, cara, pode ser, né, uma ideia de se utilizar, por exemplo, em alguns casos, né, a inteligência artificial. Por que não? Porque assim, você geraria uma imagem e a pessoa falaria se está parecido, se não está parecido, né? Que seria a mesma coisa de ter um artista, né, fazendo o retrato falado, por exemplo, de um suspeito, alguma coisa do tipo. É possível, né? Não estou falando que deve ser feito, mas eu acho que seria uma experiência interessante, você tendo aqui no caso uma ferramenta e você tendo todos os recursos dessa ferramenta disponíveis para você. Com uma conta gratuita, como é aqui o caso, por se tratar de um assunto delicado, que seria, por exemplo, lidar com crime, esse tipo de coisa, né? Você precisa de uma representação mais fiel e séria. Eu não recomendaria, né? A não ser que você tenha todos os recursos e você faça alguns testes e a pessoa, a inteligência artificial consiga reproduzir de uma forma fiel. Aqui no caso, eu usei uma descrição aleatória, então obviamente que não ficaria parecida com ninguém, mas eu achei que ficou É porque depois que eu vi isso aqui, cara, eu não consigo parar de rir.
Mas vocês veem, por exemplo, tirando esses aqui, vou até apagar esse negócio, ficou tão feio, cara. Mas deletar esse negócio. Mas tirando aquela linha, né, aquelas fotos lá, vocês veem que a descrição não foi muito longe. Mesmo eu mudando o modelo que foi utilizado, né, na geração de imagem, se manteve bem próxima, né? Então, de repente, para isso, por exemplo, para essa criação de retrato falado, seria uma experiência que eu acho que seria válida fazer, desde que você tenha todos os recursos ilimitados ao seu dispor, né? Então, uma conta gratuita não seria o caso, até porque a gente está falando de uma instituição pública, né, do Estado, enfim, seria uma experiência legal de se fazer, dependendo da demanda, obviamente, né? Em relação às cenas, como eu falei aqui, eu não sei se foi. Eu acredito que tenha sido por questões de políticas internas da aplicação na prevenção de criação de imagens perturbadoras e ofensivas, coisas do tipo. Eu acho que por essa razão, eu estou chutando, tá, pessoal? Isso aqui eu não tenho certeza não, mas eu acho que por essa razão, por exemplo, ignorou completamente o pedido de ter um homem caído desde o começo. Aqui até botou um cara sentado, mas não era isso que eu queria, né? Aqui botou, parece um saco de batata aqui no chão, que poderia ser interpretado como um homem caído, né? Mas eu também fiz uma descrição bem cinematográfica que remetia a esse resultado. Levando em consideração o que eu tinha em mente quando eu criei essa descrição, eu diria que foi bem fiel, tá? Essa aqui, principalmente. Eu acho que essa aqui foi bem fiel ao que eu tinha em mente quando eu criei aquela descrição. Obviamente que é uma descrição cinematográfica, não é baseada em nada real, né? Mas eu acho que foi uma experiência válida. Eu acho que com o tempo isso será possível sim. O que é uma pena, né? Porque existem profissionais que fazem esse tipo de serviço, mas aqui seria possível. Se você tiver um controle melhor sobre a criação de prompt, que isso na verdade é uma arte, eu fiz alguns testes, mas até hoje eu nunca consegui me entender muito bem na criação desse prompt para a geração de imagem. Mas enfim, a intenção desse vídeo era mostrar para vocês, né, como utilizar essa ferramenta, as ferramentas que já estão disponíveis para a gente fazer. Eu acho que ainda é cedo para dizer se é possível ou não é possível. Eu acho que é um guia bacana. Eu acho que fazer experimentos é uma coisa válida. Eu acho que é importante. De forma tópica e com muito cuidado, é possível sim nesse sentido, tá? Então eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, eu gostei bastante de fazer, espero ter respondido de uma forma melhor a doutora com esse vídeo, né, do que com um comentário. Caso tenha ficado alguma dúvida, só deixar nos comentários que eu vou responder o mais rápido possível. Se vocês gostaram do vídeo, deixa aquele like para dar aquela fortalecida e eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui!